O versículo tema do estudo A Mensagem de Cristo às 7 Igrejas da Ásia se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz assim: escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O ministério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Aleluia. Então, hoje nós vamos aqui, entender o que a mensagem de Cristo revela concernente à tendência natural das igrejas, à estagnação espiritual, ao declínio das igrejas, à apostasia das igrejas. Amém? Aleluia. Pai do Senhor, irmã Maria Lucas, glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá entender um pouco sobre o declínio das igrejas, a apostasia das igrejas, a fraqueza espiritual que tem entrado nas igrejas de um modo geral, né? De um modo geral. Nós vemos que igrejas estão recorrendo a muitos recursos tecnológicos, materiais, para poder atrair pessoas. A pregação da palavra, a oração pura, o louvor, né, comum, simples, tradicional, não tem ganhado. E aí as igrejas têm inovado, né? Luzes coloridas e tantas coisas, né? Não estou falando que está errado nem que está certo. Eu estou falando que a igreja, de um modo geral, tem sido impactada por um movimento aí que tem forçado os pregadores a se tornarem coaching, pregadores meio psicólogos, né? Um tempo atrás a crise financeira era muito grande, então as igrejas que se destacavam eram igrejas que investiam na questão prosperidade. Essa tendência da prosperidade meio que passou. Hoje os pregadores têm se destacado pela pregação motivacional, uma pregação que motive em áreas, né, psicológicas e tudo mais, né? Então vamos ver aqui algumas coisas a respeito da palavra de Deus sobre a situação da igreja atual nos dias de hoje, tá? Aleluia. As 7 cartas sugerem que a tendência das igrejas é acomodar-se no erro, aceitar falsos ensinos e adaptar-se aos princípios anticristãos prevalecentes no mundo. Certo? Então vamos ver aqui o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 17. Aleluia. O que a palavra de Deus fala para nós em Gálatas 5, 17? Diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, nós somos seres trissômicos, né? Tem uma trindade aqui em nós, aqui, né? Corpo, alma e espírito. Aleluia. Paz do Senhor, irmão santo. E aí o que acontece? Existe uma luta muito grande de nós conosco mesmo, da gente com a gente mesmo, né? O maior inimigo de cada pessoa não é A, B ou C ou D, né? O meu maior inimigo, depois do próprio demônio ou antes do demônio, sou eu mesmo. Tá entendendo? A Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem. Muita gente lê esse versículo e aplica essa ideia, o quê? Maldito o homem que confia no outro homem lá. Não, não é só aquele lá. Maldito o homem que confia em si mesmo, né? Por isso que
achar-se muito, né? Valorizar-se muito é um problema. Desvalorizar-se é péssimo, mas valorizar-se muito em alguma área também é um problema, né? Então aqui, ó, Gálatas 5,17 diz: porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O conflito espiritual interiormente no crente envolve a totalidade da tua pessoa. Este conflito resulta ou numa completa submissão às más inclinações da carne, o que significa voltar ao domínio do pecado, ou numa plena submissão à vontade do Espírito Santo, continuando o crente sobre o senhorio de Cristo. Aleluia. O campo de batalha está no próprio cristão. O conflito continuará por toda a vida terrena, visto que o crente, por fim, reinará com Cristo, né? Então, veja bem, a batalha nossa ela é muito grande. É bem provável que pessoas aqui já tenham passado por uma situação assim. Tá tudo bem, né? Nos dias de hoje a gente percebe algumas pessoas assim, tá tudo bem. Ela tá recebendo o salário dela, quando um monte de gente perdeu o emprego, tá certo? Tá com a água paga, com a luz paga, tá dentro da casa, ninguém tá doente, tá comendo arroz e feijão, tá fazendo a sua compra, mas ela tá desiludida da vida, tá arrasada. Tá entendendo? É um conflito interno. Já aconteceu de pessoas virem falar assim: ora por mim, irmão. Tá bom, vamos orar sim, né? Aí eu pergunto: tem alguma área específica que você queira que a gente ore? A pessoa fala: eu nem sei, eu quero que você ore por mim. Tá entendendo? Né? Então, a luta da carne da gente ela é muito grande. E nesses períodos de quarentena, onde ficamos em casa, só ali, Facebook, WhatsApp, Instagram, rede social, Twitter, Netflix e tal e coisa, YouTube, né? Dependendo daquilo que a gente ficou focado, muita gente entrou em parafuso na fé, muita gente aí desanimou, desesperou, se ficou muito na televisão, vendo notícia de jornal, número de pessoas e contágios e tudo mais, certamente está passando por um momento complicado. Eu percebo pessoas que têm orado aí nas lives comigo, com os outros irmãos, essas pessoas estão dando apoio para as pessoas, estão apoiando pessoas, e pessoas que não participaram de nenhum tipo de movimento espiritual estão bem fracas, né? Então, o primeiro item, né, da tendência das igrejas é o quê? Em vez de tender para o lado espiritual, tem tendido para o lado da carne, tá certo? A igreja tradicional de antigamente lá, nada podia. Olhar para o lado era pecado, olhar para frente era pecado, né? Ao contrário que a igreja hoje, quando eu falo igreja, eu não estou falando assembleia, nem Deus é amor, nem ensino de bem, eu estou falando o povo de um modo geral hoje, né? Pode tudo. Pode tudo. Então você vê cantor evangélico indo pro Rock in Rio, você vê cantor evangélico no Lollapalooza, que é o Rock in Rio de São Paulo, né? Você vê de tudo. Você vê cantor evangélico na virada do ano soltando barquinho branquinho na água e aí vai, né? Então olha só, antes não podia nada e agora pode tudo. Mas e a Bíblia, o que ela fala, né? Além disso, observa-se que frequentemente homens e mulheres apóstatas, vis, infiéis, estragaram as igrejas. Tá certo? A gente vai ler aqui, ó, Apocalipse 2, versículo 2. Ó, eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E pôs à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. Tu
os achaste mentirosos. Né? A Bíblia, aqui em Apocalipse, deixa eu ver quantos anos faz que o Apocalipse foi escrito. Ó. É cerca de 90 a 96 depois de Cristo. Nós estamos em 2000, né? Nada aqui, 1900 anos foi escrito esse livro aqui. Tem 1900 anos de escrita do livro de Apocalipse, certo? E lá já tinha homem que se dizia apóstolo. Mas só que a igreja de Éfeso não aceitou, não é? O versículo 14. Olha lá, o versículo 14 diz o que aqui, ó? Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, os quais ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Né? Então aqui está falando da igreja lá da Ásia, há 1900 anos atrás, a igreja primitiva, com o apóstolo João vivo ainda. Tá entendendo? Então olha aí que interessante. E também o versículo 20. Versículo 20 do capítulo 2 diz assim, ó: mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensina e engana os meus servos para que se prostituam, comam dos sacrifícios de idolatria. Não é? Então, a palavra de Deus, ela vai nos orientando o quê? A tomarmos cuidado, porque nos dias de hoje a gente pode passar por isso. O Sandro está dizendo aqui, ó, das 7 igrejas da Ásia, só uma resistiu às heresias. Então quer dizer, por mais que elas tinham a orientação, estava bem próximo ali do tempo da igreja primitiva, ainda assim elas foram enganadas. Que dirá as nossas nos dias de hoje? Que dirá as nossas, né? Balaão era um homem que profetizava por dinheiro. Será que não tem gente que profetiza por dinheiro hoje? Jezabel era uma perturbada das maiores, que tinha uma bruxa, uma feiticeira, uma idólatra, que o profeta Elias fugiu. Tamanho da malignidade na vida da mulher, né? Por essa razão, o progresso espiritual de uma igreja nunca deve ser evocado como prova de que ela está dentro da vontade de Deus. Eu vou traduzir isso aqui. O progresso de uma igreja estar lotada, bela, bonita, isso não quer dizer que ela está no centro da vontade de Deus. Tá entendendo? Eu vou usar um exemplo bem comum aqui. Tem pessoa fiel demais, e tem pessoa que é por tendência. Qual é o exemplo que eu vou usar? Time de futebol. Eu conheço pessoas, não só jovens, não só adolescentes, mas adultos também, que o Corinthians está ganhando, ele é corintiano. O Palmeiras ganhou, ele vai lá ser palmeirense. O Flamengo ganhou, ele vai lá e vira flamenguista. Então tem pessoas que saem da igreja porque o outro saiu. Ou sai de uma igreja e vai para outra porque está todo mundo indo para lá. Ou porque na igreja de lá tem os famosos, tem isso, tem aquilo, né? É dose a gente falar o nome de igreja aqui, mas tem uma igreja que nos anos 90, vou falar, Assembleia de Deus Bom Retiro, era uma igreja super badalada. Ali no Bom Retiro, próximo da Estação da Luz aqui em São Paulo, né? O que aconteceu? Essa igreja fechou, faliu, tá entendendo? Faliu. Por que ela faliu? Por conta de prostituição e adultério na liderança da igreja. Aí veio uma outra igreja e comprou toda ela, né? A igreja que comprou tá dando continuidade à obra, não tem problema, né? Mas você vê, quantos irmãos da Sinos de Belém foram para a Assembleia de Deus do Bom Retiro na época? Um monte, né? Marco Feliciano pregando acho que era toda segunda.
vários pregadores famosos, vários cantores, Arca da Aliança, trazendo a arca, não sei o que, tudo ia lá. E a igreja fechou, né? Um outro movimento famosíssimo, né? Olha lá, o Sandro Luiz está falando, quando o Brasil perdeu para a Alemanha, um monte de gente quis virar alemão. Mas não conseguiu, né? Então veja bem, um outro movimento também que arrastava multidões, não vou citar nome, porque esse movimento ainda está bem forte, as pessoas iam lá para a região sul do Brasil e ficavam acampadas, porque tinha culto assim, e aquela multidão, o povo ia, é bom, é legal, Deus manifesta, mas existe o quê? Nem todo o progresso, nem toda uma igreja que está arrastando multidão, que está ali mostrando muitos resultados, ela pode estar no centro da vontade de Deus. Por isso que nós temos que orar, irmãos. Nós temos que orar muito, pedindo para Deus fazer com que os sinceros, os justos, os verdadeiros se manifestem. E como é que os justos, os sinceros e os verdadeiros precisam se manifestar? Que haja cura, que haja batismo no Espírito Santo, que as enfermidades sejam queimadas, os espíritos malignos sejam queimados, né? Não adianta nada eu ficar falando desse povo e a minha vida aqui não vai nem para frente nem para trás. Então eu tenho que intensificar a minha oração. O Espírito de Deus tem que agir na minha vida. Tá certo? Para concluir aqui, né? Que cada dia a gente fala um pedacinho, né? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O progresso espiritual de uma igreja nunca deve ser evocado como prova de que ela está dentro da vontade de Deus, nem para se afirmar que anda na verdade e na doutrina do Senhor. O Evangelho, a mensagem original de Cristo e dos apóstolos, é a autoridade suprema para avaliar o certo ou o errado neste campo. Amém? Então, meus queridos irmãos e irmãs, hoje fica aqui mais essa parte da palavra, né? Geralmente dura uma semana, mas vai durar mais de uma semana o assunto, a mensagem de Cristo às 7 igrejas. Tá certo? A gente já passou aí a semana inteira e vamos pegar aqui a segunda-feira. Acredito que a gente termina amanhã. E amanhã a gente vai continuar aqui com o tema, como pode as igrejas evitarem a decadência espiritual? Biblicamente a gente vai ver aqui no livro de Apocalipse como que a igreja vai evitar a decadência espiritual, tá bom? Aleluia! Então está encerrado o estudo de hoje.